frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude. Estamos situados na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. O nosso superintendente é o pastor Adriano Licidônio. O nosso supervisor é o presbítero Leonardo Goulart. E o nosso líder é o presbítero Tiago Machado. Nós estamos aqui representando a sede internacional com a irmã Milena. Cumprimento os irmãos videologados com a paz do Senhor. Irmã Natiele. Paz do Senhor, irmãos. Gostaríamos de pedir para que os irmãos chamem mais pessoas, que os irmãos compartilhem essa programação para que mais pessoas possam ser edificadas junto conosco. A irmã Milena estará orando agora, apresentando o programa Diante de Deus, e logo em seguida estaremos chamando um louvor e os irmãos podem aproveitar a oportunidade e compartilhar a programação.
Vamos orar então. Senhor Jesus Cristo, nós chegamos, Senhor, diante da Tua presença, lhe agradecendo, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor Deus, eu coloco, Senhor, diante da Tua presença, todos os irmãos, as irmãs que estão videologados conosco, Senhor. Venha abençoar cada um em seus lares, Senhor. Venha guardar as famílias. Venha nos abençoar neste programa, Senhor. Abençoa os Teus servos. Oh, Senhor, derrama da Tua glória, Senhor, sobre nós. Senhor Jesus, nos abençoa. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que está no seu lar acompanhando, Senhor. Deus amado, esta programação, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa este programa da juventude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estaremos chamando louvor? Vida com conceitos. 22h45. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Vai começar. Aleluia! Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que está videologado conosco. Lhe convido a louvar a Deus juntamente conosco com o hino É a Tua Presença. Vamos estar louvando a Deus juntamente conosco depois de um culto muito abençoado, onde Deus se manifestou tremendamente em nosso meio. Lhe convido a louvar a Deus juntamente conosco. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a Tua presença. Só a Tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a Sua presença. Com a Sua presença. É a Tua presença, é a Tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em Ti. É a Tua presença, é a Tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em Ti. É a Tua presença. Quando sinto uma brisa no meu rosto, que me levanta e me faz seguir de novo, é a Tua presença.
é a tua presença. Eu não saio e nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar, só com tua presença. Só com tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a sua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso... Voltamos com a programação. O nosso tema desta noite é concordância ou discordância. E nós estávamos falando, né, sobre este tema. E o versículo base, ele é Mateus 18. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Nós estávamos meditando sobre não somente sobre esse versículo, mas sobre o ato contínuo de concordar com algo, que então vem a concordância, né? E a concordância, ela acontece... Ou a gente concorda ou a gente discorda. Essa daí é a realidade, né? Ela é que nem a obediência. Ou tu obedece, o ato de tu não obedecer já é desobediência. Então, não existe um neutro, não existe um meio termo. E essa concordância de pessoas gera unidade. Então, é algo que a gente não tem uma noção muito grande, né, disso, a gente acaba não prestando atenção, mas o tempo todo ou nós estamos concordando com algo ou discordando de algo, e é sobre isso que nós gostaríamos de falar essa noite. Irmã Nathalie? Então, nós pensamos começar do início, né, do começo, como muitos falam, né. Então, o significado, qual é o significado da palavra concordância, né? Então, nós pesquisamos e a palavra concordância, ela vem do latim. Eu não sei a pronúncia correta, mas vou tentar, né? Que diz concordantia, não sei se seria essa pronúncia, mas
Então, ela, de uma forma geral, significa o ato de entrar em acordo com algo, harmonia, conformidade, entre duas pessoas ou mais partes, ou mais pessoas, né? Então, por exemplo, ao concordarmos com esse tema, né, estamos aplicando aí a concordância, aceitarmos algo, entrarmos em acordo, né? Então, às vezes, as nossas ideias nem sempre vão ser iguais, nossos pensamentos nem sempre vão ser iguais. Eu sou bem diferente em alguns aspectos da Fernanda, da Milena, mas, né, concordamos em várias coisas, né? Isso que é o importante. Então, nós trouxemos alguns exemplos também da questão da concordância em si. Em breve nós vamos entrar na palavra de Deus, né, nesse sentido, mas aqui daí uma área de aplicação no cotidiano social da concordância, um exemplo prático seria, houve uma concordância entre vizinhos sobre uma reforma. Então, ali os vizinhos queriam fazer uma reforma e concordaram sobre fazer aquilo ali. Isso é uma concordância. Né? A questão da música também, né? Eu não entendo muito de música, a irmã Milena entende mais, né? Mas questão da música ali, um exemplo prático. O encontro de notas de um acorde que gera um som agradável. Imagina, eu fiquei pensando, não entendo muito, mas olha, o encontro de notas de um acorde que gera um som agradável. Então, eles entram em concordância. Aqui tem algo agradável. Uma harmonia, né? Uma harmonia para nós ouvirmos. Né? Então, seguindo ali um exemplo que eu achei interessante também sobre engenharia, fala ali que o significado da concordância em engenharia seria uma junção suave e contínua entre linhas, curvas ou superfícies. E um exemplo prático seria o traçado suave que liga uma estrada reta a uma curva. Então, a harmonia, a concordância, ela é muito importante em várias áreas da vida. Né? Cada areazinha tem um significado. E na palavra de Deus também. Na palavra de Deus nós temos um significado. Bem importante, separei um versículo que me chamou muita atenção quando estava estudando no tema. Me veio esse versículo na mente e aí eu fui meditar. Daí nós podemos ler em Amós, no capítulo 3, versículo 3. Eu vou ler porque já está aberto aqui, daí tem mais tempo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É um versículo bem conhecido, bem comum. E na questão espiritual, é bem isso, né? Como é que nós podemos andar com Deus se nós não estivermos de acordo com Ele? E esse versículo é usado bastante, assim, para a questão de relacionamentos, né? Mas, se a gente for parar, assim, para pensar, né? Esse versículo, ele é muito a nossa questão pessoal com Deus. É nós e Deus, assim. Né? Então, olha a importância. Nós não podemos andar com uma pessoa, né, qualquer pessoa, se nós não estivermos de acordo com ela. Né? Por exemplo, quando a gente pega uma estrada para viajar, é bem comum esse exemplo, né? O pastor Humberto sempre fala. A gente pega uma estrada para viajar. Não, mas eu quero ir para trás, mas eu quero ir para frente. Não, tem que andar junto, de acordo, em concordância. Que coisa linda, né? E nada mais é do que o próprio Deus falando, né? Verdade. Com o povo dele. Poderá andar dois juntos se não houver como... E essa concordância que a irmã Natiele estava falando, ela estava falando assim, ó, uma concordância de fala, gramatical, É difícil. Concordância. Não somente de fala, mas até que a irmã falou assim, de construção. É toda de adoração, que são coisas que nós estamos usando, coisas normais que a gente usa no nosso dia a dia, né? Sim. Mas que tem que haver para que nós consigamos construir aquilo que Deus quer que nós venhamos a construir. E não simplesmente venhamos a falar coisas da nossa cabeça ou adorarmos a Deus do jeito que nós quisermos, né? É verdade. É verdade. Tem que haver
Uma Uma concordância. concordância. É verdade. Ali no versículo 7 ele fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então a gente pode ver que é uma coisa assim. Nós buscamos andar em concordância com Deus. Deus nos revela o caminho. E Ele não vai nos cobrar nada se a gente não sabe. Então Ele nos revela. E aí vai de nós, assim, recebermos essa revelação e entrar em concordância com aquilo que Deus falou para nós. Né? Então, ali em Mateus 7, também me chamou a atenção, eu acho que se encaixa bem. Mateus 7, no versículo 7 e 8, ele fala, né? Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, no momento que Deus venha a nós, nós temos que ir a Ele também. Né? Então, entra também a parte da concordância de dois andarem juntos, porque ao mesmo tempo que Deus Ele vem até nós, nos revela a palavra, nos revela a salvação, nós também temos que ir. Então, é uma via de mão dupla. Né? Tanto um contra o outro tem que se aproximar, e Deus está sempre disposto, obviamente, né? A se aproximar de nós. E aí ali o versículo ele fala que todo o que pede recebe, o que busca encontra. Então ele fala que nós temos que buscar também. Então isso também se encaixa em andar em concordância com a palavra, com Deus. E gera um alinhamento, né? Gera um alinhamento de nós para com Deus. E não porque nós, né, nós por nós mesmos, nós não conseguimos fazer as coisas, nós não conseguimos atingir aquilo que nos é proposto. É só a graça, é só a misericórdia. E automaticamente, quando nós não estamos concordando, nós estamos discordando daquilo que Deus tem imposto sobre nós, sobre a sua igreja, né? E isso é de um peso inenarrável, porque as nossas vontades fazem com que nós saiamos desse projeto ideal, né? A nossa carne, a nossa natureza humana, ela nunca está em concordância com o reino. É verdade. E é uma luta, e eu acho que essa é a maior luta, assim, de nós cristãos, de nos assemelharmos ao nosso Criador, de nós buscarmos viver em concordância, em alinhamento com aquilo que Deus tem nos proposto, sabe? Então, são coisas muito importantes e que nós temos que estar o tempo todo qual seria a palavra? Mas como se a gente tivesse que ficar assim, me fugiu a palavra, mas como se nós tivéssemos que estar o tempo todo nos cuidando para viver em conformidade com aquilo. Sim. Porque às vezes é um descuido, é algo sucinto assim que o diabo faz. E faz com que a gente venha e acabe até com atitudes ou com palavras discordando daquilo que é a nossa palavra de fé, né? A nossa verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Imagina que, acho que agora eu não me lembro exatamente, mas acho que é Isaías 42, não lembro agora. Eu deveria ter anotado. Mas o que Deus estava falando? Ele estava falando assim, que o povo o louvava com os lábios, mas que o coração deles estava distante. Ele estava falando assim, olha, eu estou concordando com o que vocês estão falando, mas é que vocês não estão fazendo aquilo que vocês estão falando. Então, aquilo que está dentro de vocês não está de acordo com aquilo. Tá, isso daí que está saindo da boca de vocês até tá bom, mas não é de o teu coração está longe, sabe? Tem uma concordância na tua fala, mas na tua atitude não há essa concordância. Então, esse é o pior erro que nós, nos dias de hoje, podemos cometer. Nós falamos de Jesus e nós estamos com o nosso coração distante, e nós temos que nos policiarmos o tempo todo. Não é uma coisa assim, a irmã é mais forte, a irmã é mais... Não, é algo contínuo e que é um exercício diário disso. A prática, né? E tem um versículo que me chamou a atenção também, de uma história bíblica, que é em Josué 6,16.
que nos diz assim: E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Essa história relata que é um exemplo, na verdade, de êxito em concordância com a palavra de Deus. Porque aqui relata que Josué e o povo, eles seguiram aquilo, exatamente o que Deus tinha mandado, ordenado, o que Deus tinha falado para eles. Por meio da obediência, eles conquistaram a cidade. Ou seja, por meio de concordância entre eles e o povo. Entre ele e o povo, entre o líder e o povo. E que a gente possa ser assim, né? Ter concordância com ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Obedecer aquilo que Deus está nos mandando, nos falando. Em ter concordância com aquilo. Sabe que quando eu estava vindo para a igreja, quando eu me converti, né? Deus usou um irmão, eu creio que foi Deus falando através da boca dele, e ele falou assim para mim, ele falou: toda vez que alguém orar por ti, concorda com essa oração. E eu falei assim: como assim concordar? Ele falou assim: recebe ela, concorda internamente. Quando alguém estiver proferindo algo sobre a tua vida, a tua mente tem que concordar com aquilo que a pessoa está orando por ti, e o teu coração tem que querer aquilo. E eu falei assim: sério? Ele falou assim: sim. Aí tu pega e um exemplo assim: se a pessoa que está sendo usada ali por Deus fala assim: que ela seja liberta. Tu tem que pensar com a tua mente e falar assim: Deus, se tiver alguma coisa em mim, que eu seja liberta mesmo. Entrando em concordância. E ele falou assim: a tua mente tem que entrar em concordância e o teu sentimento, o teu coração com aquilo. A tua mente tem que entender, mas tu tem que querer aquilo. E tu vai ver o que Deus vai fazer. Olha, caí endemoniada. Então, assim, ó... Foi liberta. Mas assim, ó, o que isso vem... O que vem dizer sobre isso, né? Que eu vim do mundo. E que eu acredito em libertação porque eu fui liberta e eu me permiti ser liberta, assim, por misericórdia, porque Deus falou para alguém, para eu aceitar quando alguém pronunciasse algo. Falasse assim, ó, a tua mente tem que concordar. Abençoa ela. Eu falei assim: Senhor, me abençoa então. Glória a Deus. Me abençoa, sabe? Cura ela. Me cura então. Se tiver alguma coisa em mim, então tira de mim. E eu comecei a entrar em concordância com aquilo, sabe? Mesmo sem ter força para nada. E Deus foi fazendo, porque aí o povo só precisava fazer. Não precisava fazer, só obedecer. Só que só a obediência se há concordância. E assim, ó, e eu vejo também, irmãs, que assim, ó, por misericórdia de Deus, e digo isso com muito temor, assim, ó, por misericórdia, Deus, ele não permite com que coisas ruins aconteçam conosco pelo descuido que nós temos diariamente. Um exemplo assim, que nem eu estava falando para as irmãs anteriormente, né, da torre lá de Babel. Imagina que aqueles homens, eles se uniram, eles concordaram em construir aquilo. E Deus derrubou e confundiu. Por quê? Porque até a gente precisa entender que há uma concordância no reino das trevas para nos destruir. E por misericórdia, Deus acaba destruindo e confundindo o inimigo. Aqui, na história de Josué, eles entraram em concordância com a voz de Deus. Mas na história da Torre de Babel, quando relata essa história, eles não consultaram a Deus. Eles não entraram de acordo com a voz, eles não consultaram perguntando para Deus: Senhor, é da tua vontade que nós venhamos fazer uma torre alta? Assim. Não. Simplesmente concordaram entre si e fizeram. Sim. E o poder, né, que tem um povo impulsionado não somente
né, com o pensamento focado naquilo, mas botando o coração naquilo, quão grandes coisas nós não faríamos se nós estivéssemos totalmente alinhados com a palavra de Deus. A insuficiência que nós temos acaba nos limitando, né? E acaba nos impedindo de chegar nessa grandeza que vem de Deus, nessas coisas tão maravilhosas que Ele tem para nós. Sabe que vocês estavam falando e eu estava pensando, até anotei aqui o versículo para falar, mas quão importante é que a gente esteja com o pensamento, né, alinhado com Deus, tudo em concordância, só que uma coisa importante também é a prática, né, que vocês estavam falando também em algum momento. A prática da palavra, porque Deus, Ele, né, se revela a nós, a sua palavra e tudo, né, a gente aceita aquilo ali. Mas o colocar em prática todos os dias é necessário, né? Então, ali, Tiago fala, Tiago capítulo 1, versículo 22, fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando a gente é ouvinte e não pratica, a gente está se enganando. Tem aquela, que muitos acreditam, e eu também, que as palavras, elas... Tá, ok, tu falou uma coisa assim, esse copo de água aqui tá cheio, né? Então, tá falado. Mas tu me mostrar isso aqui, realmente, assim, não, isso aqui. Se tu falar e eu não ver, tudo bem, mas me mostrar isso aqui, não, é isso aqui. Né? Então, às vezes, a gente, praticando, as coisas parecem mais reais, né? Então, a prática das coisas é muito importante. Eu falo e eu faço, né? Então, a necessidade de nós praticarmos a palavra, porque às vezes, na questão ali de evangelismo, por exemplo, às vezes o nosso exemplo, ele vai falar mais do que as nossas palavras, né? Por exemplo, teve uma vez que a minha líder do trabalho chegou e falou assim: a Nath estava no mercado com a minha mãe, e a minha mãe olhou uma senhora cristã e ela estava com umas roupas bem apertadas. E a minha mãe, sem paciência, obviamente, falou assim: olha lá, esses crentes aí, que adianta andar de saia, estão tudo apertado. E daí ela falou assim, daí eu falei pra minha mãe: mas não são todas que são assim. A Nath não anda assim, né? Então, é uma coisa que pra mim, né, eu cuido das minhas vestimentas, tudo normal, né? Tento andar de acordo com a palavra. E é uma coisa que eu nem me dei conta. Mas ali, a prática da palavra, de obedecer a palavra, falou muito mais do que se eu chegasse e tivesse dito para ela aquilo ali. O exemplo, né? Um exemplo, né? Claro. Mas baseado na prática da palavra. Não que a palavra, obviamente, não tenha efeito escrita. Claro que tem efeito, produz um efeito em nós, tanto que a gente pratica ela, né? Mas a questão do praticar também é muito importante. Muito importante. E o pessoal que é ímpio, eles acabam reparando essa... Sim. É uma coisa que a gente não percebe, né? Pra nós, é normal. Tipo... No Natal, lá em casa, foi uns amigos meus que são da Assembleia, né? Tradicional. E aí a minha mãe, a menina tava com o cabelo, fez progressiva, e aí a metade tava cacheadinha, a outra metade tava lisa, e ela cortou pra ficar o cabelo original dela, né? E eu falei assim: tu cortou o teu cabelo. E minha mãe olhou pra ela assim: ei, tu não é crente? E eu fiquei assim... E ela, mas... Ela me disse assim: não, mas crente pra mim usa cabelo comprido, não corta o cabelo. Uau. E eu fiquei olhando assim, eu disse: minha mãe com o cabelo aqui. Mas é o teu testemunho, né? Mas eu fiquei pensando assim... Ela ficou sem ter o que falar. E o marido dela assim... Tá. Então, assim, são coisas pequenas, mas que há uma discordância, há uma incoerência, há uma oferta menor, não sei te explicar. Que nem uma irmã lá falou assim: mas isso daí, de não sei o quê, falando sobre os costumes, tá?
E eu falei assim, imagina tu, que tu não cortava o cabelo antes, né? Ela, não, antes não. Eu disse, imagina que tu dava, assim, olha, um cachorro quente completo, assim, pra Deus. Tu tava entregando assim, falando assim, olha, isso daqui, eu te amo, Deus. E aí agora, tu pegou pra ti esse cachorro e tu tá dando uma bisnaguinha com manteiga. E tu tá falando assim, Deus, eu te amo. E aí ela ficou assim, ai, Fê, como assim? Eu disse assim, tu já deu tanto? E agora tu dá tão pouco que tu fala que tu ama? E ela ficou olhando assim. E assim, é assim que Deus vê tu entregando uma bisnaguinha agora, dizendo que te amo. Ah, eu te amo, ó. Como eu te amo. Pega minha bisnaguinha. Aí entra o negar-se a si mesmo, né? Que também é um ato de concordância. Dói, né? Dói bastante. Às vezes, né? Porque a gente tem nossas vontades e tem alguns pensamentos, né? Que muitas vezes não vão de acordo com o pensamento de Deus, porque os pensamentos de Deus são maiores, mais altos. Mas daí também entra a questão do negar-se a si mesmo em prol de algo que é maior do que daquilo que Deus revelou, né? Então, As renúncias nos fazem entrar em concordância, né? Que nem a irmã agora, a Ana estava falando ali no culto, né? Que Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ele estava falando assim, ó, renuncia isso daí. Ele entrou em concordância, né? Obedeceu aquilo que Deus tinha falado, que nem aconteceu com Josué e o povo. Era como se ele estivesse falando assim, olha, eu quero fazer quero te dar uma nova terra. Em ti serão benditas todas as Famílias da da terra. Então aqui, ó, vem que através de ti o povo vai entrar em concordância. Imagina. Mas não vai ser aqui que tu vai conseguir fazer isso. Ele teve que renunciar, né? Então, ele teve que ter uma renúncia e uma concordância com Deus, com a palavra, geograficamente também. E que nem a irmã Natiele tinha falado, ele também teve que... O que eu estava falando sobre... Agora me fugiu o que eu ia falar. Ele teve que praticar aquilo que Deus tinha falado. Obedecer o que Deus tinha... foram 3 passos, né? Praticar... Melhor. Ele teve que entrar em concordância, obedecer e praticar aquilo que Deus tinha falado. 3 estágios da vida de Abraão que ele teve, que foi uma coisa Que coisa contínua. linda. Também depois a parte lá do filho, que a irmã também falou, né? Que a irmã Laura depois falou também. tremendo, né? Deus falou bastante. Foi tudo bem alinhadinho, assim, no culto. Bah. Deus é tremendo. Não, e ele fala assim, ó, o teu único filho, a quem tu amas. Mas ele tem 2 filhos. Ele teve 2 filhos. Olha que Deus está falando assim, ó, eu reconheço aquilo que é meu, aquilo que tu fez da tua... é como se ele estivesse falando, né? Porque Deus está falando assim, sacrifica o teu único filho. Poxa, se Abraão teve 2 filhos, Deus está falando o teu único filho. Ele está falando assim, olha, o teu único filho foi ele. Aquele que Deus tinha um projeto, né? Ele está falando aquilo que tu fez em discordância, não cabe a mim. Eu quero que tu me dê aquilo que eu te dei. Se há uma concordância no agir, né? Se o teu coração está de acordo com o meu, ou se está nas coisas que eu te dei. Tremendo. E um exemplo de consequência negativa a uma discordância. Porque o tema desse programa é concordância e discordância. Então, vamos trazer aqui também um exemplo de discordância. Em Números, capítulo 14, versículo 22 a 23, ele nos diz assim: nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. 23. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram
haverá. Esse versículo, relatando também uma história, a história de Moisés e o povo. Esse exemplo é de discordância. O Senhor, ele havia falado a Moisés. Peraí, deixa eu ver aqui. Na história de Israel, quando ele e Moisés estavam no deserto, quando o povo estava no deserto juntamente com Moisés, o povo ele não acreditou. Ele não acreditou que Deus iria dar a terra prometida, que seria Canaã. Moisés já havia falado aquilo que Deus tinha falado a ele. Mas eles se rebelaram contra Moisés e ainda Deus. Eles não quiseram entrar em concordância com o que Deus tinha falado. Eles rejeitaram. Eles não quiseram saber. Eles estavam ainda por cima duvidando da promessa que Deus tinha falado a eles. Deus tinha prometido para eles. Deus havia feito essa promessa com Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles praticamente disseram assim: eu não quero. Não acredito nisso, não é verdade isso. Meio que achavam que era mentira, mas Deus já havia falado que era uma promessa que iria se cumprir. E com isso veio uma consequência. Eles passaram 40 anos no deserto até os que se rebelaram, até a geração que se rebelou contra Moisés e Deus morrerem. E não sei o que vocês sentem, né? Mas eu até já falei isso já em um culto, porque toda vez que a gente começa a ler ali o povo, né? Ai, murmurando, incomodando. Ai, dá uma coisa ruim, né? Ai, dá vontade de entrar lá e falar: parem de fazer isso, gente. Parem de fazer isso. Vocês estão viajando. Dá vontade de falar, né? Mas a gente faz isso também, né? Às vezes Deus fala uma coisa, um direcionamento, e a pessoa fica ali, lutando. Ai, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, mas eu sou aquele outro. Começa a querer ainda justificar. Não, Deus, atrás de mim tu não pode fazer isso, porque eu isso. Quer brigar com Deus, né? Questionar Deus. Nós gostaríamos de pedir para que os irmãos curtam a programação, e eu gostaria de pedir também um outro louvor para que os irmãos continuem compartilhando conosco. Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Aleluia. Vamos estar cantando mais um louvor juntamente com os irmãos.
ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, e está causando medo em teu coração, e está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, e está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, e está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Geração eleita, o nosso lema Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 23h30. Voltamos. Não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar a programação. Irmã Milena? Bom, agora nós também, outro exemplo de discordância está em Gênesis 3, do 1 ao 6. Bom, a história relata sobre Adão e Eva. Gênesis 3, do 1 ao 6. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão,
E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Bom, nessa passagem bíblica, nós podemos perceber que Eva, ela desobedeceu. Ela agiu em discordância com aquilo que Deus tinha falado. Deus havia falado a eles. Deus já tinha alertado, falado que não era para eles tocarem e nem comerem do fruto que estava no meio do jardim. Foi uma ordem. Mas eles, quem sabe, no momento, eles entraram em concordância. Mas depois, quando Eva estava lá, sozinha com a serpente, ela, quem sabe, pensou, por que não, né? Por que não conhecer o bem e o mal, saber também? Então, naquele momento, Eva, ela desobedeceu e ela entrou em discordância com aquilo que Deus tinha falado. Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés e o povo. E um exemplo também, mais um exemplo, de concordância, um exemplo muito lindo, que eu acho, é Lucas 1, 26 ao 38. Lucas 1, 26 ao 38. Acho que nem precisa ler tudo. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, ó Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Bom, vamos pular lá para o 38, para sermos mais resumidos. Disse então Maria, eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui, nessa passagem, Maria, ela entrou em concordância. Ela aceitou aquilo que Deus tinha falado para ela. Deus disse que ela conceberia um filho, então que ela daria o nome de Jesus. Então ela aceitou aquilo, ela entrou em concordância. Ela poderia muito bem dizer assim, não, por quê? Porque eu? Tem tantas outras mulheres, por que eu? Mas não, ela aceitou o projeto divino que Deus tinha para a vida dela. Aquilo que Deus tinha falado para ela. Ela entrou em concordância com aquilo que Deus tinha falado a ela. E algo que ela perguntou, né? Ela falou assim, como? E daí o anjo fala assim, ó, descerá sobre ti o poder do Altíssimo. Ele está falando assim, ó, vai acontecer. E é algo totalmente espiritual. E é algo que tu não vai precisar fazer nada. Porque ele vai vir sobre ti. E ele vai fazer. E ela aceitou, né? E ela aceitou, ela falou assim, isso é algo que eu não sou capaz de fazer. E que ele vai fazer através de mim. E ele vai vir e ele vai fazer. Então, são coisas que houve uma concordância com aquilo que Deus tinha imposto. Mas como? Uma dúvida, assim, né? É normal, nem sempre a gente vai aceitar, assim, de primeira, né? Mas o importante é ter essa concordância, entender e aceitar, né? Aquilo que Deus tem para nós. E entender, mentalmente aceitar isso com o coração, né? Para que nós estejamos no lugar correto, agindo da maneira correta, e entender que Deus vai fazer isso através de nós. Que o Espírito Santo
vai vir e que nós venhamos alcançar, né, todas essas sortes de bênçãos que já estão reservadas para nós nas regiões celestiais. A gente fica tão nervosa e aí a gente escreve as coisas para não esquecer, né? Nós já estamos acabando mais um programa, né? Próximo assunto referente a isso também, que eu achei interessante falar sobre, coloquei o tema, o resultado da concordância com a palavra e o que ela gera em nós e nos outros também. E aí, a gente pode ler lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6. Vamos ler rapidinho para não demorar. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então aqui, né, o apóstolo Paulo está falando da igreja ali dos Tessalonicenses, e achei interessante que ele falou que a igreja se tornou uma imitadora do Senhor. Né? Então, eles receberam aquilo de Deus, a revelação, e eles começaram a andar no mesmo caminho que Deus, se tornando imitadores, né, do Senhor, através da palavra ali. Então, eles receberam a palavra, e mesmo em meio à tribulação, eles se tornaram modelo para os demais, o que a gente estava falando também há pouco tempo, a questão de ser um modelo quando nós praticamos a palavra, né, e entramos em concordância com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Né? E nós só conseguimos imitar alguém quando nós somos concordantes com essa pessoa. Então, é muito importante, né, essa questão. Achei muito, muito interessante essa passagem, né? E ali fala, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então ali, a prática da palavra, tudo aquilo que eles entenderam, né, da palavra, eles foram praticando e se tornaram imitadores do Senhor, né, por andar em concordância com Ele. Então, não gerou um efeito somente neles. A decisão deles em entrar em concordância com Deus gerou um efeito em outras pessoas também. Né? Que é tremendo, porque às vezes a gente faz as coisas pensando em nós mesmos, né? Porque o ser humano é meio egoísta, né? Aí às vezes pensa só em si. Mas então, as coisas que a gente faz também repercutem no outro. Né? Aquela velha história, assim, às vezes a gente está passando por uma luta, mas eu não quero passar porque está doendo. Mas lá na frente Deus vai usar aquilo ali para ajudar outra pessoa. Então, tudo que nós fazemos tem consequências não só para nós, mas para os outros também. Sim. E também coloquei aqui como que nós podemos andar em concordância com a palavra. Claro que tem várias formas, mas eu anotei umas 3 que eu acho bem interessantes, assim. Romanos 12, 2, não vou ler, assim, mas fala sobre renovação da mente. Então, quando a gente tem uma mente renovada, a gente entende a importância de andar de acordo com o que Deus quer e preparou para nós. Né? Não sei se e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, importante, né? A gente buscar o renovo da mente. Salmos ali também, 143, 10. É um versículo que eu gosto muito de ler. 143, 10. Se tu quiser já abrir em João 15, daí já lê João 15.
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que me angustiam, a minha alma, pois sou teu servo. Amém. Ali no 10, então, ele fala, né? Ensina-me a tua vontade. Então, nós pedirmos para Deus ensinar a vontade dele para nós, né? Em João, acho que não vai dar tempo, mas João 15, ele fala sobre estar em Deus, né? É bem comum esse versículo. Então, renovação da mente, aprender a vontade de Deus e estar com Deus, estar em Deus. Nós estamos finalizando mais um programa, né? Nós queríamos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e falar que nós estamos finalizando um ano, mas nós estamos iniciando outro. E que se talvez você não conseguiu andar em concordância durante este ano, há um alinhamento, né? Há uma proposta de Deus para que venhamos andar de acordo com aquilo que Ele já tem estabelecido. E eu gostaria de deixar uma última palavrinha por último, não vou ler, não vou abrir nem nada. Mas Paulo, quando ele manda a carta para Timóteo, ele fala assim, ó, desperta o dom que há em ti. E ele estava falando o quê? Ele estava falando assim, ó, anda em conformidade com aquilo que já foi te entregue. E é isso que eu sinto que Deus tem falado para nós, para que nós venhamos andar em conformidade com aquilo que Ele já tem nos entregado. Estamos finalizando mais um programa, estaremos orando e abençoando todos os irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, gostaríamos de agradecer, Senhor, a Tua presença em nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez no decorrer deste ano. Senhor, nós queremos, Senhor, estar alinhados, Pai, com a Tua palavra, Senhor, com o Teu querer. Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazer exatamente aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, a obedecermos, Senhor, a andarmos, Senhor, em unidade, Senhor, a construirmos, Senhor, pela Tua causa, Senhor, a falarmos, Senhor, pela Tua causa, Senhor, a, Senhor, sermos instruídos, Senhor, vivificado, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, crendo e confiando, Deus, que Teu Espírito virá sobre nós, Senhor, e que Ele fará, Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado para nós, ó Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, e que o Senhor faça, Senhor, essa concordância, Senhor, em nós, ó Pai, que o Senhor alinhe-nos, Senhor, segundo o Teu querer, Senhor, alinhe os meus irmãos que estão ouvindo, ó Deus, alinhe as nossas vidas, Senhor, que nós venhamos a entrar em concordância, Senhor, que nós não venhamos, Senhor, a fazer coisas, Senhor, que estejam discordando, Senhor, daquilo que o Senhor já tem nos imposto, Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. E pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós neste ano, Senhor, que se finalize e neste próximo, Senhor, que se inicia. Gostaríamos, Senhor, que o Senhor abençoasse todos aqueles que participaram, Senhor, os irmãos ali na programação, a irmã Tainê, Senhor, o Davizinho, Deus, o seu esposo, Pai, cada um, Senhor, as irmãs que louvaram, Senhor, a irmã Laura, Senhor, a irmã Emanuele, Senhor, irmão João, ó Deus, cada um, Senhor, que esteve aqui conosco, nós queremos te agradecer também pela Tua presença em nosso meio, Jesus. Muito obrigado, nós te agradecemos desde já, Senhor, até que o Senhor foi fiel. Amém. Deus na frente. Deus abençoe. Senhor, Deus abençoe. te abençoe. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente.